Olá, bem-vindo ao Lincoln Chatbot. Neste vídeo vamos te ensinar como configurar respostas automáticas na sua plataforma. Então, pessoal, agora vamos para as configurações do nosso chatbot ou as mensagens automáticas, como alguns preferem chamar também. Para acessar ele, nosso menu lateral da esquerda, chatbot. Aqui no nosso menu de testes, nosso painel de testes, a gente já tem alguns bots criados. Então, vocês não têm nenhum limite da criação desses chatbots, podem ser quantos quiserem aí. Claro que a gente consegue apenas um por canal, então é bom se atentar a isso também. Para a gente criar o chatbot, muito simples, na lateral direita, adicionar, que a gente tem a descrição dele, que seria o nome, se ele vai estar ativo ou não, então conforme a necessidade a gente pode desativar os chatbots também. Chatbot de atendimento é um bot que a gente pode ativar dentro da própria conversa, isso a gente pode mostrar em outro momento também, dentro de um tutorial do painel de atendimento. É por lá que a gente vai achar esses chatbots. Número de teste seria para a gente limitar a resposta do bot a apenas um número. Então, quando eu coloco esse número aqui, o bot vai responder apenas mensagens que são enviadas desse número. A palavra-chave é caso a gente precise ativar esse bot por essa palavra. Então, quando o bot de atendimento está ativo e a gente manda essa palavra, o bot é ativado. Eu não vou criar o bot aqui no momento, porque a gente já tem vários aqui, então eu vou usar um que já está disponível. Vou entrar nesse daqui para a gente abrir esse chatbot. A gente tem aqui a opção de abrir. Então, por aqui eu já consigo entrar dentro das configurações dele. Ele é muito parecido com um mapa mental, então um fluxo que a gente faz ali dentro do painel. A primeira opção que vai estar disponível é o boas-vindas. Por aqui a gente vai configurar a mensagem inicial desse cliente e a partir daí eu posso criando o meu fluxo. Você pode tanto manter essa boas-vindas e já encaminhar para o atendimento sem problema nenhum, ou ir criando outras etapas também para o cliente receber outras mensagens. Vai depender ali do filtro que os clientes querem fazer. Por aqui eu posso configurar então as minhas mensagens com as opções. Dentro do bot, além das opções, mensagens que a gente pode colocar aqui, também é possível puxar algumas informações do próprio atendimento nessas mensagens. Então a gente tem algo chamado variável. Por aqui eu posso puxar alguma dessas informações. O bot já tem algumas padronizadas, que seriam essas daqui. Posso, por exemplo, clicar em cima e se eu vier aqui dentro da nossa mensagem e colar essa mensagem, já vai aparecer com essa chave aqui. E no caso desse daqui em específico, a saudação seria para mandar um bom dia, boa tarde ou boa noite ali para o cliente. Então a variável sempre depende do que a gente escolhe por aqui, para informar o protocolo, nome do cliente, etc. Lembrando que essas informações do atendimento vai sempre puxar o que está salvo ali. Se não tiver o nome do cliente, está apenas o número ali no lugar do contato dele, é essa informação que a gente vai puxar. E aqui a gente tem outras, que eu posso ir colocando também dentro do atendimento. Essas daqui a gente mesmo criou. Então, o CNPJ, CPF ali do cliente, isso tudo a gente pode puxar dentro do atendimento. Lembrando sempre, vai aparecer junto com a nossa chave aqui. Agora, para a gente direcionar esse atendimento para fazer as opções realmente funcionarem, então a opção 1, 2 ou qualquer outra coisa que a gente queira colocar ali, é necessário adicionar uma condição. Aqui eu tenho, são essas condições, já tem algumas prontas aqui. E como elas funcionam? Vou adicionar uma nova, descendo aqui, elas ficam sempre em ordem, mas eu posso, claro, trocar. Então eu posso trocar a prioridade dessa condição. E aqui eu consigo escolher o nosso se, que seria, no caso, a decisão que o cliente precisa fazer para continuar ali nas etapas. Eu posso colocar qualquer resposta. Daí, nesse caso, independente do que o cliente responder ali, ele vai ser direcionado para o que eu escolher. Então, eu posso rotear ele para alguma opção. Posso colocar numa etapa nova, um departamento novo, por exemplo, mandar para o usuário, fechar, direcionar para uma integração, que seria a API, ou outro chatbot. Então, quando a gente cria os bots ali, eles ficam disponíveis aqui para a gente conseguir direcionar esses atendimentos ali. Ao invés de criar um bot muito grande, eu posso fazer alguns separados e ir direcionando os clientes dependendo ali da opção.
Agora, se eu colocar respostas, eu consigo adicionar algumas opções para ele. Isso daqui é necessário quando existe mais de uma opção dentro da mensagem. Se tiver mais de uma opção e você colocar qualquer resposta, elas não vão funcionar, porque o bot vai interpretar apenas um, que é o qualquer resposta no caso. E aqui eu posso ir adicionando as palavras. É sempre necessário adicionar exatamente o que o cliente vai precisar digitar para ele seguir nessa etapa. Então, eu sempre recomendo, né, adicionar ali no caso o teste, sempre com letra maiúscula, minúsculo, inicial maiúscula, sempre variáveis para o cliente, independente do que ele digitar ali, se digitar uma variável disso, a gente já consegue interpretar também, tá? Temos algumas outras opções aqui, também para utilizar dentro dessa condição. O guardar na variável seria em relação a integrações. Então, se a gente está integrado com outro sistema, eu posso salvar essa variável que o cliente apresentar para a gente para utilizar ela em outra situação. Isso apenas com integrações, então API, etc. Salvar no campo customizado. Então, dependendo do que você criar ali, né, do campo que você criar, eu posso salvar essa informação aqui dentro. Então, quando o cliente digitar isso daqui para mim, dentro dessa etapa, né, nessa opção, eu já salvo a resposta dele. Aqui a gente tem as etiquetas, então as nossas tags. Eu posso clicar aqui e ele já vai salvar para mim automaticamente, eu não preciso ir lá manualmente colocar a etiqueta lá no cliente, o bot já faz esse trabalho. Adicionar um status do cliente também, então o status para ficar disponível para a gente dentro da gestão de lead, eu posso também pedir para o bot adicionar esse status. Origem do lead é a mesma coisa para ficar disponível dentro do atendimento. Aqui eu posso clicar e daí já entra para a gente na origem do lead. E aqui, como eu já comentei, a gente decide para onde vai rotear esse cliente. Agora, caso eu queira mandar uma outra mensagem para ele, como comentei ali das etapas, é sempre importante a gente colocar a etapa aqui. Eu já inclusive criei uma condição para fazer isso. Quando a gente adiciona uma etapa, ela já vai ficar disponível para rotear. Para adicionar ela também, bem simples, aqui em cima, dentro das configurações do bot, eu posso adicionar uma nova e fazer a conexão. Lembrando que a conexão sempre é feita da etapa anterior para a próxima. Então eu posso, por exemplo, aqui dentro da etapa, selecionar a próxima. Posso conectar ela à etapa 1 aqui. E aí sim, quando o cliente digita essa opção, ele vai para a próxima etapa. E a partir daqui, eu consigo enviar novas mensagens, adicionar a condição e seguir o fluxo da mesma forma que a gente fez aqui em Boas-Vindas. Dentro das interações, a gente não tem só a opção de adicionar mensagem, que inclusive não é limitada, a gente pode colocar quantas precisar ali, e elas vão sempre ser enviadas em sequência, mas eu posso, no caso da API oficial, adicionar botões também dentro do chatbot, adicionar arquivos, então, como já comentando aqui, pode ser um vídeo, áudio, outro tipo de arquivo, né? PDF, a gente pode colocar dentro do bot. Entre as mensagens, também é possível adicionar um intervalo. Posso clicar aqui, por exemplo, já selecionar o nosso intervalo entre essas mensagens. O intervalo, nesse caso, é sempre em segundos, para a gente colocar entre as interações com o bot. Tá? Então, salvando aqui, sempre é importante lembrar dessa opção, tá? Porque se a gente sair sem querer e não salvar, pode ser que o bot perca essas informações, tá? Sempre importante salvar a cada etapa que a gente fizer. Dentro do bot, além dessas configurações das mensagens e condições, eu também posso fazer algumas configurações que são mais padronizadas. Então aqui a gente tem as configurações e por aqui já tem alguns padrões que eu posso colocar, como por exemplo, mensagem de saudação, que no caso é quando o cliente decide um departamento para ser atendido. Então aqui a gente já envia direto ele para o departamento com essa mensagem. Então, isso daqui sim, sempre vai ser padronizado. Caso o cliente não envie nenhuma resposta que a gente estava esperando ali, então, claro, isso só funciona quando a condição está como respostas e não como qualquer resposta, porque senão, se for qualquer resposta, o bot aceita qualquer coisa. Aqui no caso é só uma resposta de feedback que a gente pode passar para ele. Também é possível limitar essa mensagem, então uma quantidade específica de vezes para o bot responder isso daqui para o cliente. E se essa quantidade for excedida, aí a gente pode encaminhar ele direto
para o departamento ou fechar esse cliente. Aqui a ausência de resposta, então, ao contrário da mensagem de feedback, aqui é se o cliente não respondeu o bot, eu determino um tempo em minutos e o que eu vou fazer com esse atendimento. Se eu vou passar para um departamento, usuário, ou se eu vou fechar ele. Lembrando que para fechar é sempre importante colocar o motivo de fechamento, senão a gente não consegue encerrar esse atendimento. Aqui aquilo que eu comentei do máximo de tentativas é onde a gente vai definir isso. Então posso colocar a mesma coisa daqui, o que eu vou fazer com esse atendimento. Se eu vou mudar para um departamento, usuário, se eu vou fechar ele, o que vocês preferirem. A autodistribuição é feita quando o bot já encaminha para um departamento. Então, aqui eu posso definir se eu vou deixar desabilitado, né? Se eu vou colocar aleatório, então ele sempre vai ser enviado de forma randômica entre os atendentes. Se eu vou balancear, então o balancear ele vai dar preferência para quem tem menos, para a gente conseguir no final igualar a quantidade de atendimentos. E sequencial vai sempre ser uma vez para um e depois para o outro, e assim vai. Aqui para a gente encerrar o atendimento, seria uma palavra-chave para o próprio cliente digitar. Então, se ele está ali dentro do bot e digita esse parâmetro aqui, ele já vai sair do atendimento. Então, o atendimento dele vai ser encerrado. Caso eu queira avaliar a mensagem na etapa de boas-vindas, isso significa que o bot vai interpretar a mensagem do cliente antes dele chegar no bot. Então, se eu mandar ali, por exemplo, opção 1, comercial, ao invés de dar um bom dia para mim, né, às vezes do bot responder com um bom dia, ou algo do tipo, ele já vai direcionar direto para a próxima etapa ou para o departamento, dependendo do que vocês decidirem ali. Tá? Dentro das etapas aqui, eu posso sempre voltar atrás, então excluir elas ou refazer o que eu precisar, mas é sempre importante lembrar que a opção início, ela está aqui para fazer o bot rodar. Então, essa daqui a gente não pode excluir. Tá? Ela deve se manter aqui e a gente faz as configurações a partir do boas-vindas.